Existe uma unção sobre a minha casa, sobre o meu lar, amém? Vamos lá? Vamos repetir? Existe uma unção sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre a minha família. Existe uma unção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu lar. Amados, isso é tão sério, tão importante, que nós precisamos buscar. Nós estamos nessa campanha, quando a Eva me desafiou nessa campanha, eu falei, Senhor, que não seja somente palavras, mas seja de fato uma realidade na vida da igreja, na vida da minha família, porque isso é algo muito sério. E hoje eu quero trazer para nós, né, encerrando esse mês de outubro, mês que vem, semana que vem já é novembro, né? Isso. Mas é o seguinte, uma das coisas que Deus colocava no meu coração para esse mês é que a unção, algumas pessoas, preste atenção nisso, isso é muito sério. Lembram o que é unção? Lembram? Gente, nós temos que falar dessa semana inteira, esse mês inteiro. Unção. Unção é uma capacitação vinda do alto, a fim de que você possa, de fato, expressar a glória de Deus, de várias formas. Mas o grande problema de muitas pessoas hoje é viver numa unção passiva. Preste atenção nisso. O que é a unção passiva? É a unção assim, porque Deus é sobre mim, mal nenhum chegará à minha tenda, porque Deus é sobre mim, eu vou receber isso, porque a unção do Senhor é sobre mim. Deixa eu falar com você uma coisa. Hoje eu quero virar o disco. Hoje eu quero dizer para você que a unção do Senhor é sobre você, para que adestre os teus braços para a vitória, para a luta, para você sair para a batalha, a fim de que a unção de Deus te torne mais do que vencedor, que você não suporte mais essa unção somente para você, mas que essa unção, ela vai de encontro às necessidades da sua casa, do seu lar, da sua família, e isso é extremamente sério, muito sério. Então que nós não sejamos uma igreja passiva. Eu tenho unção de Deus, e a unção de Deus, ela me protege. Não, tudo bem, é isso mesmo. A unção de Deus te protege, a unção de Deus é sobre a sua vida, a unção de Deus te traz um refrigério, é tudo isso. Mas eu quero ver um outro lado da unção, que é a unção nos capacitando para que nós sejamos ativos, para que a nossa fé seja uma fé ativa e proativa, melhor dizendo. E baseado nisso, eu quero ministrar uma palavra sobre essa questão de restauração familiar, de unção no meio da família, unção sobre a minha casa, baseado num texto de Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5. Preste atenção. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Essa é uma carta que é escrita à igreja de Éfeso, que está em Éfeso, e ela tem algumas nuances muito importantes. E vamos lá, diz assim, quando o anjo do Senhor escreve à igreja de Éfeso, ele fala assim, tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Só esses 2 versículos. Mas o que eu quero dizer com isso? Era uma igreja, se você começa a ler a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja interessante, porque ele fala, conheça as tuas obras, tanto o teu labor,
como a tua perseverança. Não parece ser uma igreja boa? Olha bem, conheça a tua obra, o teu labor, a tua perseverança, que não suporta homens maus. Fala assim, você olha para uma igreja dessa e fala assim, pô, essa igreja está boa. Uma igreja que está, bombando. Se você começa a fazer a leitura desse texto, ele vai falar assim, a pessoa fala assim, poxa vida, essa igreja é uma igreja que trabalha, o anjo fala assim, eu conheço o seu labor, conheço também a sua perseverança, a perseverança de estar ali na presença, estar buscando, conheço. Eu conheço também que você não suporta homens maus e que não puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e não achastes mentirosos. É uma igreja que, se você olha para ela, você fala assim, é uma igreja que está dentro da doutrina, uma igreja que está caminhando, é uma igreja que tem uma visão. Mas aí o anjo, é como se ele então te trouxesse e tirasse o véu daquela igreja e falasse assim, mas eu quero te mostrar quem você é. E aí, esse anjo mostra assim, olha bem, olha o versículo 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Olha o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Como pode? Uma igreja que tem perseverança, uma igreja que busca, uma igreja que de fato mostra para que veio, mas aí o anjo revela para ela assim, você abandonou seu primeiro amor. Como pode isso? Muitas vezes, amados, nós com essa unção passiva, nós também nos tornamos passivos. E essa passividade, ela nos traz muitas vezes uma inércia, é ficar parado somente esperando. E o anjo então fala, olha, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te. Amado, esse texto mostra para mim claramente essa igreja de Éfeso como uma igreja que precisa urgentemente reavivar a chama dentro dela, do coração dela. Porque somente trabalhar na obra, somente perseverar, somente não suportar homens maus, não é o que Deus quer. Então, pastor, mas então, o que Deus está falando para nós nessa noite? O que Deus quer ministrar ao nosso coração? Restauração, amados, implica naquilo que existiu antes e que foi perdido. Restauração, vou voltar a essa palavra, que é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Restauração implica que algo que existiu antes e deixou de existir, parou. A unção do Senhor é sobre a sua vida, a fim de que você incendeie a sua casa, incendeie o seu lar, com a presença dEle, que as pessoas ao seu redor sejam incendiadas pela presença do Senhor. E se você não está causando mais isso, amados, essa palavra de fato é para nós. É para nós. Por isso eu gostaria de falar aqui claramente, sobre 3 pontos essenciais para restaurar a família. Restaurar o lar. Buscar de novo uma restauração baseada na unção sobre minha casa, sobre meu lar. Então, 3 pontos que para mim são essenciais. Primeiro deles, preste atenção. Reconheça a situação atual da sua família. Aonde vocês estão em Deus? Quem são vocês em Deus? Qual é a posição que Deus ocupa dentro da sua casa, dentro do seu lar? O texto diz claramente, lembra-se de onde caiu.
Isso significa voltar ao passado, identificar coisas que começaram até bem, mas foram deteriorando ao longo dos anos. Esses dias lá em casa, eu e Jane temos conversado e falado sobre a necessidade de nós revermos muitas coisas dentro do nosso casamento, do nosso lar. Uma delas é simples, simples. Vamos parar e dar prioridade ao quê? A orar um pelo outro. Simples. Parar e ler a Bíblia juntos, simples. Porque eu leio a Bíblia assim, vou lá, eu penso em alguma coisa ao longo do dia, e eu vou lá e já começo a escrever. Eu não espero ela não, eu vou lá, porque senão fica frio. Então eu vou escrevendo. Mas ela falou assim, não, eu não quero isso não, isso aí é para você. Mas eu estou falando, a unção que está sobre a nossa vida, precisa ser eu e você. Nós dois, sentarmos, Deus ministrar o seu coração e ministrar a minha vida também. Eu falei, sabe que estava igual a igreja de Éfeso, trabalhando, beleza, perseverando, bom. Não gosto de ouvir coisas de homens maus, ótimo. Mas aonde eu tenho deixado buracos? Porque a unção, para ser ativa, ela precisa ser, de fato, amados, usada para isso. Para quê? Para que nós possamos, com essa unção, nós desbaratarmos gigantes. Nós fazermos com que os gigantes que apareçam na nossa vida, na nossa casa, eles sejam desbaratados. Eles caiam por terra em nome de Jesus. Mas essas coisas só acontecem a partir de uma unção ativa, não uma unção passiva. A unção passiva, você vem, você recebe e muitas vezes te deixa, sabe como? Anestesiado. Tá bom, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Você já viu falar daquela história do sapo, quando você joga ele na água quente, ele pula. Mas se você pega o sapo, coloca ele dentro de uma água e bota para liga o fogo ali, e ele vai aquecendo, 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 ele morre. Porque ele acostuma com aquele calorzinho ali. Daqui a pouco ele está cozido. É a mesma questão nossa, amados. Se nós não nos policiarmos nas questões que estão ao nosso redor, isso é algo muito sério. Isso vai tomando conta de nós. E a gente precisa, em nome de Jesus, buscar isso para a nossa vida. Olha bem, muitas vezes os pais ultrapassam os limites dos filhos, provocando a ira, como diz a palavra do Senhor, pois não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso? Nos relacionamentos conjugais, é comum, com o passar do tempo, esquecer de práticas que foram práticas cativantes. A gente não pode deixar isso. E eu vou dizer, você sabe quem no relacionamento com Deus é a noiva? Somos nós, a igreja. E muitas vezes nós não podemos perder também essa forma de cativar o Senhor. Nós não podemos perder isso. E a unção ativa, ela justamente faz isso. Fazer eu querer Deus. Fazer eu desejar ter esse relacionamento com o Pai. Eu não posso de maneira alguma permitir que eu de novo me esfrie. Eu tenho contra você que abandonou o primeiro amor. Como isso é sério? Então, reconhecer a nossa situação atual como família significa que eu preciso rever como é que está a unção de Deus na minha vida, no meio da minha família.
Isso é algo extremamente sério. Perguntar assim, o que aconteceu? Quando é que aconteceu? E por que aconteceu? É extremamente necessário. Segundo ponto, essencial para a restauração da família. Olha bem, arrependa-se e mude de direção. Primeiro você identificar, você entender quem é você, qual a situação da sua família. Segundo ponto é arrependimento. Sem arrependimento não há mudança, não há transformação. E a unção ativa, ela acontece com arrependimento. A unção começa então a ser de fato um exercício natural da vida do lar, quando ela é de fato, quando há arrependimento, quando há reconhecimento de quem nós somos. Fala, Senhor, como eu tenho errado? Como eu preciso de mudança? Como tem pontos, é pontuar mesmo. Situações na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, porque há uma unção sobre a minha casa, há uma unção sobre o meu lar, mas eu não posso ser somente passivo, eu preciso, essa unção, ela precisa ser ativa. Quantas vezes, amados, eu vejo que muitas famílias ainda não foram totalmente alcançadas pelo Evangelho, não é pelo fato de você não pregar, não. Que eu acredito, como diz a Conceição, estava falando isso aqui, ela, enquanto ela andava desgarrada aí, tudo bem, mas depois ela quis mostrar que a unção que estava sobre a vida dela estava fazendo diferença na vida dela. Alcançou vários da família, vários. Dani está aqui como prova disso. Olha os netos dela como prova disso. Mas por que então muitas vezes essa unção não alcançou outras pessoas? Primeiro que é uma decisão muito pessoal, tá, amados? Mas eu quero dizer para você que a unção, ela quebra o quê? Jugo. Já leram isso na Bíblia? A unção quebra o jugo. E não existe jugo que não seja quebrado pela unção. Não existe. É preciso que nós entendamos claramente sobre isso. Não existe jugo tão duro que não possa ser estraçalhado pela unção que há sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, é preciso que nós tomamos posse disso. A gente vê tantas situações, essas pessoas. Eu quero dizer para você uma coisa: o coração mais gélido que existir, a unção despedaça ele, a unção incendeia ele. A pessoa mais desapercebida do mundo, o Senhor chama a atenção dela para si e fala assim: olha, eu estou aqui. Por quê? Porque a unção quebra jugo. Mas é preciso que haja arrependimento. É preciso que nós possamos pontuar essas coisas, que olhar, e eu estou falando de arrepender, amados. Eu sempre falo isso, e isso é muito bom e muito importante. Voltar atrás e começar a esmiuçar, olhar, aonde foi que eu caí? Aonde que eu deixei, onde que eu não cuidei o suficiente? Isso é um trabalho nosso. E a unção ativa, ela faz isso. Ela te leva a tomar cuidado com mínimos detalhes. Arrepender-se significa mudar de direção, reconhecer o erro, reconhecer que há necessidades. E como isso é importante. Às vezes, amados, nós pedimos perdão a Deus, mas muitas vezes não mudamos a prática. Preste atenção. Eu
cansei de ver pessoas dentro da igreja que falam que amam a Deus e realmente amam, gente. Entenda bem. Realmente amam. Mas o quanto amam? Mas qualquer uma outra programação rouba. Não tem Deus e o seu reino em primeiro lugar. Estou falando mentira, gente? Muitas vezes as pessoas deixam as coisas de Deus por coisas tão supérfluas. Que unção consegue superar isso? Entenda bem, porque a unção é sobre a sua vida, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus é cavalheiro. Ele vai agir baseado naquilo que você permite que ele age. Quando nós vivemos nessa dimensão, nós então buscamos de fato fazer com que a unção seja ativa. Quando eu renuncio o meu eu, quando eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a servidão, a fim de que as pessoas possam olhar que a unção que é sobre a minha casa, sobre a minha vida, que a unção é ativa, a ponto de quê? De fazer com que eu renuncie a minha própria vontade. Essa unção ativa, essa sim, ela tem um efeito tremendo, ela reverbera para a eternidade. Ela reverbera para a eternidade. E nós precisamos viver isso. Como isso é necessário? Quando nós reconhecemos que falhamos, precisamos agir. Precisamos permitir que essa unção ativa, ela possa fazer de fato diferença no meio da nossa casa. Muitas vezes, quando as pessoas não querem, é simples. É porque elas muitas vezes não sentiram essa potência toda, ou que deveria ser. Nós precisamos permitir que as pessoas elas sejam contagiadas. Sabe por quê? Você já para observar que onde Jesus Cristo estava, ele não usava megafone assim para sair. Oh, hoje está passando na sua rua o Jesus Cristo. Ele não usava isso não. Onde ele passava, as pessoas falavam assim, ali vai o Cristo. Com ele tem a bênção de Deus. A unção está sobre ele. Ele parecia imã. Onde ele passava assim, as pessoas iam atrás. Isso é unção. É presença manifesta de Deus. Sobre a sua casa está essa unção, amém? E que isso possa de fato ser, sua casa possa ser como um imã, que possa fazer diferença. Mas existe um caminho. Outro ponto importante, e aí esse é o último ponto, retome as práticas que fortalecem o relacionamento dentro do seu lar. Retomar as práticas que fortalecem o relacionamento. O texto de Apocalipse fala, pratique as obras que vocês praticavam no princípio. Retomar aquilo significa voltar à essência. Como isso é necessário? Praticar as obras que fortalecem o relacionamento dentro do lar. Cantar. Vamos cantar, vamos... Eu gosto, esses dias aconteceu um negócio interessante. Na casa do irmão Antônio Pontes é muito engraçado. Quando os meninos vão para lá, o que eles gostam de fazer é cantar. Se vocês nunca viram, um dia quero que vocês... Eles começam a cantar, eles começam a puxar hino antigo. Hino do nosso cenário mesmo. E eles começam a cantar, aí o irmão Antônio puxa um, aí daqui a pouco o outro puxa outro, aí o outro puxa outro. Práticas que ligam a Deus. Amados, como não sentir a presença do Senhor no meio dos louvores? Como faz falta isso? E às vezes a gente vive num tempo tão doido, tão corrido,
que a gente atropela tudo isso. Eu quero dizer para vocês, não permita. Volte a práticas do primeiro amor. Volte. Isso é muito importante. Leitura da palavra. Dá um versículo para o outro. Ministrar sobre a vida do outro. Orar um pelo outro. Como isso é bom. Eu me lembro que eu estava conversando com a Rebequinha um dia desse. E eu me lembro de muitos momentos na nossa vida que eu me posicionei como um escudo. Eu falava assim, ó Senhor, aqui eu sou chamado como cabeça do lar, mas eu quero ser o escudo desse lar, protegendo a minha esposa, os meus filhos, em nome de Jesus, repreendendo em nome de Jesus todo o mal. E como isso foi importante na vida deles. No tempo de escola, no tempo dos relacionamentos deles, em todo o tempo. E até hoje eu faço isso, em oração. Mas muitas vezes, amados, nós precisamos voltar a fortalecer esse relacionamento, a dizer para as pessoas, a conversar, olha, eu tenho orado por você. Quer ver uma coisa que acontece muito dentro de casa? E muitas vezes nós não sequer movemos. São situações de relacionamento. Eu sempre perguntei a Rebeca e a Israel, e aí, tá namorando? Você me fala para mim começar a orar por você, velho. E aí, como é que estão as coisas? Seu relacionamento com a escola, como é que está? Seu relacionamento com o seu trabalho, como é que você está? É preciso que nós, amados, nos envolvamos uns com os outros. Nós somos família e essa unção, ela é mais forte sobre nós quando há um relacionamento forte e duradouro. Isso é extremamente necessário. Cultive, amados, esse diálogo. A restauração familiar não acontece da noite para o dia. Eu até acredito que Deus possa fazer milagres. Mas é no dia a dia. É no se relacionar, é no buscar, é no conversar, é no orar, é no viver a unção dentro de casa. Que essa unção vai ficando dia a dia mais forte e nos abençoando. Eu quero encerrar com um versículo. E eu gostaria que você marcasse na sua Bíblia esse versículo, porque é um versículo muito chave, muito importante. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 24, versos 3 e 4. Tem aí? Muito bem. Ah lá, ó. Tá lá, ó. Preste atenção nesses versículos, ó. Com sabedoria edifica-se a casa. O que é o princípio da sabedoria, gente? O que a Bíblia fala? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio de sabedoria, temor do Senhor, é conhecer a Deus, é exprimir Deus de todas as formas, é vivenciar Deus. Continuando aí, e com inteligência, ela se firma. Com inteligência, ela se firma. O que fala? Na verdade, na Bíblia Revista Atualizada, está, e com entendimento ela se estabelece. Primeiro, a gente vai ver que a sabedoria edifica a casa, mas com entendimento ela se estabelece, ela se firma, né? As colunas, as paredes da sua casa, com entendimento.
Sabe o que é isso? É compreensão, amados. Quantas vezes as pessoas não têm compreensão clara de quem é Deus, do mover de Deus, da ação de Deus? Quantas vezes as pessoas não compreendem isso e quer que a sua casa esteja estabelecida? Mas a palavra do Senhor é muito clara. Com a sabedoria edifica-se a casa. Muito bem. Sabedoria, temor do Senhor, extremamente importante. Você tem que... Não adianta. Não tem como você fazer uma casa de alvenaria sem cimento. Você precisa ter coisas elementares. Mas para você, de fato, estabelecer, se firmar, não é toda casa que é uma casa, né, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é todo lar, não é toda casa que é um lar. Sabemos que muita gente fala assim, isso aqui parece muita coisa, menos uma casa. Mas a edificação de uma casa se dá através do entendimento, da compreensão da palavra, da busca. Continua no próximo versículo, versículo 4. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bem. Olha, gente, presta atenção nesse versículo. Olha bem. E pelo conhecimento se encherão todos os cômodos da sua casa, serão cheios de bens. Cheios. A unção te traz isso. Te traz bênção sem medida. Para todos os cômodos da sua casa, para todos os lados que você vê, vai ter bênção, vai ter unção espalhada para tudo quanto é lado. Preciosos e deleitáveis. Então, amados, em nome de Jesus, pega esses 2 versículos. São versículos extremamente importantes para a unção ativa da sua casa. Leva isso para o seu lar. E olha para isso. Medita nesses 2 versículos daqui para frente. Comece a pensar. Senhor, eu quero esses bens sobre a minha casa. Sobre todos os cômodos da minha casa. Quando fala de câmaras, está falando de cômodos. De todos os cômodos, de todos os espaços da minha casa. Eu quero eles cheios da presença do Senhor. Você quer isso sobre o seu lar? Vamos orar? Se coloque, amado, tanto de pé